Pai do Senhor, meus amados, hoje eu quero falar sobre o Evangelho de Jesus. A Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, Mateus, São João e São Marcos fala do Evangelho de Jesus, onde nós temos o direito de falar a palavra de Deus em público, dentro do ônibus, nas praças públicas, dentro do Congresso Nacional, dentro da Assembleia Legislativa, dentro da Câmara dos Vereadores. Temos o direito de falar a palavra de Deus. Principalmente nós aqui no Brasil, nós temos a liberdade de expressar a palavra do Senhor, falando para o ouvinte que Jesus vai vir e vem buscar a sua igreja, e ele deve e ela deve se preparar para encontrar com Jesus. Nós temos essa liberdade. Tem até uma lei que diz que nós com nossa sabedoria, com a lei brasileira, nós entramos em presídios. Tem uma lei, eu não lembro agora o nome da lei, que a Bíblia Sagrada ela não deve ser proibida a entrar no estabelecimento comercial. Brasil, nós brasileiros somos ricos porque nós podemos falar de Jesus na rua, fazer culto público, falar de Jesus. A lei brasileira não proíbe. Mas eu quero falar para você. Ai de nós se não estiver pregando o Evangelho. Ai de vocês se você não aceitar o Evangelho. O Brasil é aberto. Até os deputados, senadores, o presidente da República, ele dá a liberdade de que qualquer um possa abrir a sua Bíblia e falar do amor de Deus. Mas neste dia de hoje, eu quero falar aonde não pode falar de Jesus. Existem lugares que não podemos falar de Jesus. Por exemplo, existe 51 países que não pode falar de Jesus. Eu vou falar apenas 10 hoje para você. Diz o seguinte, que os cristãos do mundo vivem em um país onde a prática de sua religião é proibida. Nesses lugares, quem segue Jesus sofre perseguições, hospitalidade, violência. Só no ano passado, ao menos 3.000 praticantes do cristianismo foram mortos e mais de 700 igrejas foram depredadas. Aponta a mais nova situação da edição da religião Westminster, compilado pela Open Doors dos Estados Unidos, a relação mista de países onde os cristãos são mais severamente oprimidos pelo 10º ano consecutivo. A Coreia do Norte lidera o ranking, seguida de países onde extremismo islâmico é o principal dominante motor da perseguição. Veja aí onde que nós estamos, meus amados. Onde é que nós estamos para saber de uma coisa que está acontecendo no mundo vindouro? Onde outra fonte de pressão para os cristãos, segundo o relatório, é o aumento do nacionalismo religioso, onde os próprios governos favorecem a religião dominante em detrimento das memórias, um movimento que tem sido observado a parte da Ásia, como a Índia, a Nepal. Confira agora que eu vou dizer para vocês. O primeiro país é a Coreia do Norte,
tendo uma população de 25 milhões e 400 mil habitantes. Número de cristãos, 300 mil. É muito pouco. É muito pouco. O Afeganistão, população 34 milhões de habitantes. Número de cristãos indefinido, escondido. Por aí, alguém fala de Jesus, quando ele descobre, já mata o cristão. Isso é o Afeganistão. A Somália tem uma população de 14 bilhões e 300 mil habitantes. E o número de cristãos indefinido, não tem cristão. E se tem, redescobrir é morto. O Sudão tem uma população de 14 bilhões 320 milhões de pessoas que ali no Sudão. Veja só, e o número de habitantes é indefinido. O Sudão também, 42 milhões 166 milhões de habitantes. Número de cristãos, 1 milhão e 996. O Sudão é mais ou menos 30% da população evangélica, porque o Sudão entende que o Sudão é a perseguição que vem do governo e de grupos tradicionais muçulmanos. É sistemática, renascente de um movimento de limpeza e ética desde o relatório sobre o governo autoritário. É isso aí, o Brasil, lá quem manda é o governo. Em seguida vem o quinto país, é Paquistão. O Paquistão tem uma população de 196 bilhões e 744 milhões de pessoas. Número de cristãos, 3.938 mil. É mais ou menos. Mais ou menos. Mas prossegue aí sexto país, a Eritreia, população 5 milhões e 482 mil, número de cristãos 2.741. Também está aí a 30% dos 100% do povo ali, porque ali também na Eritreia são tanto o governo quanto o clima, sociocultura. A cultura ali é muito avançada. Vem a sétima, a Líbia, população 6 milhões e 409 milhões, número de cristãos 41 mil, aí 40% são evangélicos, pela misericórdia de Deus. Seguidamente vem o Iraque. O Iraque, a população é de 38 bilhões e 634 milhões de pessoas. Número de cristãos, 258 milhões de cristãos. No Iraque, segundo um relatório numeroso, o grupo contribui para a perseguição dos cristãos. E outros maiorais religiosos frequentemente são vítimas de sequestro e violência por movimentos racionais, como o Estado Islâmico, cristão de origem muçulmana, enfrentam a prisão de seus clãs familiares e comunidade, que pode até mesmo ameaçá-lo de morte. Seguidamente vem o Iêmen, população 28 milhões e 120 mil, número de cristãos indeterminado. Ninguém sabe quantos são e quantos não são, quantos servem a Deus e quantos não servem. Quando a descobre também, são perseguidos pelos governos. A décima vem o Irã, com uma população de 80 bilhões e 940 milhões de população. Número de cristãos, 80 mil. Quase aí 50%
de 80 milhões, fica quase 50%, né? Veja só, meus amados, como é que está o mundo de hoje. Nós temos a liberdade de falar de Jesus. A Coreia do Norte está aí. Os governos americanos, a Índia tem mais de mais de 1000 deuses. São coisas da natureza? Não, são coisas criadas pelos homens aqui na Terra. Até mesmo a religião no mundo está quase em escassez, está desaparecendo. Quase ninguém mais fala do Evangelho, porque dificilmente pregar a palavra é difícil. Quando eu estava aí com meus 60 anos, eu estava pregando num terminal no centro da cidade de Cuiabá. Aí de repente um rapaz, ele pulou na minha frente e queria que eu parasse de pregar, de falar de Jesus. E eu estava pregando sobre a Arca de Noé, pregando a palavra de Deus. Eu com a Bíblia aqui na mão falando, ele passava a mão para a Bíblia cair, mas a Bíblia não caía. Aí de repente ele saiu correndo. Quando ele voltou com a viatura da polícia. Aí os policiais educados, eu já estava no final da mensagem. Quando eu terminei de falar a mensagem, e aquele cabo da PM, dos Polícia Militar, ele chegou em mim e falou assim: você não sabia que é proibido pregar no terminal? Aí eu falei assim: não, eu não sabia não, eu sei que pode. Aí o policial, o cabo, ele ficou meio zangado comigo, falou: mas então você prova para mim que pode pregar. Aí eu falei assim: tem uma lei do prefeito, o prefeito da cidade, tem uma lei que fala que nós podemos pregar no terminal de ônibus. Aí o policial falou assim: você me apresenta? Eu falei: sim, sábado próximo, o senhor pode vir aqui que eu estou no mesmo horário aqui. E aí quando foi no outro sábado, de manhã, 9 horas, eu estava terminando outra mensagem, eu estava falando sobre Zaqueu, o cobrador de impostos, né? Aí, desse aqui não, a viatura parou. Era aquele cabo, aquele soldado, outro soldado. Aí, quando eu terminei de falar a palavra, ele chegou perto de mim, mas antes dele falar comigo, tinha uma mulher. A mulher disse para mim: olha, hoje eu ia suicidar. E o cabo olhando, o soldado, ele estava olhando. Hoje eu ia suicidar, eu vim aqui no centro da cidade, pagar uma conta, e o dinheiro não deu para pagar, mas já vim com esse plano para me suicidar. Mas como o senhor estava falando sobre Zaqueu, Zaqueu era um cobrador de impostos. Eu preguei sobre Zaqueu. Quando ele conheceu a Jesus, ele falou com o Senhor que se ele tinha defraudado alguma coisa, se ele tinha roubado alguma coisa, ele daria quadruplicamente a mais pelos atos que ele fez. E aquela mulher ouviu aquela mensagem e disse assim: se eu não paguei a conta hoje, no outro dia eu pago. E aí eu falei para ela: ajoelhe, vou orar pela senhora. Ela ajoelhou, eu orei e disse: Senhor, aqui está essa alma, rendendo a teus pés.
Senhor, cubra ela do teu manto, do teu espírito. Cubra ela, Senhor. Salva ela, Jesus. Coloca o nome dela no livro da vida, Jesus. Amém. Aquela mulher, não sei de onde, que bairro que ela era, se era Centro, se era Goiabeira, se era Planalto, se era Três Barras, se era Jardim Brasil, ou se era Morada da Serra, Vaz da Gama. Não sei do destino daquela alma, eu só sei que a palavra foi implantada. Quando o policial chegou, eu abri a Bíblia, peguei o papel, mostrei para ele. Ele leu, e disse para mim assim: eu posso levar essa cópia? Posso levar essa cópia? Eu falei: pode sim, pode sim. Outra vez eu estava pregando na Praça da República. Aí outra viatura chegou, queria me impedir. Eu parei assim, eu resumi a mensagem e parei. Aquele policial falou se eu tinha ordem para pegar. Eu falei assim, que para pregar ali na praça pública eu não precisava de ordem, porque Deus já tinha me determinado. Ele falou assim: você vai ter que apresentar um documento para mim. Eu falei: eu apresento, qualquer outro dia eu vou estar aqui, você pega. Aí, o que eu fiz? Eu fui no meu pastor presidente e falei que eu estava sendo barrado a pregar o evangelho na praça pública em Cuiabá. O pastor, que eu não vou dizer o nome dele, mas ele fez um ofício e assinou e deu para um evangelista assinar também. Esse evangelista era coronel da PM. Veja só, quando eu estava pregando de novo na praça, os mesmos policiais passaram e queria pedir, já que eu estava com autorização, eu não parei de pregar, porque não adianta, não pode se pregar, começou a pregar a palavra, e você parar de pregar. Eu continuei pregando, dei um sinal para ele que eu ia parar. Aí resumi a mensagem. Entreguei o ofício para aquele sargento. O sargento leu e dizia que nenhuma autoridade eclesiástica não poderia impedir de pregar o evangelho em praça pública. Assinado: pastor presidente, evangelista, coronel da PM. Assinado. Eles olharam, me devolveram o ofício. Continuei pregando, graças a Deus. Um dia eu visitava os presídios de Cuiabá, presídio Carumbé, presídio Pascoal Ramos, presídio feminino no Santo Antônio, delegacias eu pregava. Uma vez eu fui pregar num domingo no presídio Pascoal Ramos, em Cochipó da Ponte. Aí entrei na fila dos homens para entrar. Aí quando eu fui para revistar, né, se a gente está com droga, alguma coisa, é a revista comum deles. Foi revistado, arrumei minha roupa, meu terno, minha gravata, e foi para mim entrar para o presídio. Na entrada do presídio tinha um tenente. Esse tenente falou para mim que eu poderia entrar, mas a Bíblia não. Eu poderia entrar, mas a Bíblia não. Falei: como pode, né?
a Bíblia, não podia entrar no presídio. Aí o que eu fiz? Eu não sabia o que falar para aquele tenente. Eu somente falei para ele que no Congresso Nacional tem uma lei que fala sobre que a Bíblia Sagrada ela não pode ser barrada. Em qualquer lugar do mundo, a Bíblia não pode ser barrada. E falei isso pro tenente. O tenente falou assim, então faz o seguinte, você entra e a Bíblia fica. Quando ele falou assim, acho que veio um negócio na minha mente, e eu falei para ele assim, então faz o seguinte, tenente, a Bíblia entra e eu fico. Eu deixava a Bíblia lá com ele para ele dar para alguém, ou então para ele mesmo. Ele olhou irado comigo. Entra pro presídio. Eu quero ver se você vai convencer algum prisioneiro a ser cristão, a seguir a Deus. Eu quero ver. Eu falei assim, olha, tenente, quem convence o homem do pecado não é o homem. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Aí, entrei. Era 8h30, o culto já tinha começado. Já tinha cantado os 3 hinos, já estava lendo a palavra inicial. O dirigente era um irmão que Deus escolheu ali na cela dos evangélicos, com a orientação de os irmãos de fora que vinham, orientou ele a fazer os cultos no presídio. Então ele fazia aqueles cultos no presídio. Aí, quando ele orou, deu uma palavra para um irmão lá, deu uma palavra, e ele falou assim, a mensagem final é do diácono, irmão Denésio. Aí o culto aconteceu. O culto aconteceu. Eu preguei sobre Lucas 15, falei sobre o filho pródigo. Filho pródigo. Falei tudo. A vida do fazendeiro, 2 filhos, foi embora, gastou tudo, voltou, foi recebido pelo pai. E a festa foi linda. Fez o apelo. 3 almas se renderam aos pés de Jesus. Um daqueles três estava numa cela, na escuridão, a cela da solidão, a cela escura, a cela que não tomava banho, não tomava água gelada, era comida pelo buraco, água pelo buraco, não tinha coberto, não tinha cobertor, não tinha travesseiro, tinha apenas um papelão. Passava ali naquela cela da escuridão 20 dias. É o castigo que tinha naquela época. Peguei o nome dos 3. O culto acabou, saí para fora. Na portaria, o tenente, ele falou para mim assim, e aí, o que aconteceu lá? Você fez se converter alguém? Aí eu peguei a lista daqueles 3 homens. E disse para mim, 3? Esse aqui, ó, acabou de sair da cela da solidão. Esse camarada não tem jeito. Eu falei, mas para Jesus ele tem jeito. Deus vai levantar ele um obreiro aqui na igreja, na igreja, no presídio, do Pascoal Ramos. E foi dito e certo, irmão. Aquele irmão, ele fez um hino, que no momento eu não tenho. Chamava-se Cela Fria. Cela Fria. O irmão, eu não lembro o nome dele agora, mas Deus fez uma obra na vida dele. E aqui estou testemunhando, falando do Evangelho, que nós temos o direito
de falar a palavra de Deus. Outros países são 51 países. Eu falei apenas 10. Tem países que não tem nenhum cristão. E se ele olha, pelo menos descobrir que na casa dele tem uma Bíblia, ele é queimado. Você morreria pelo Evangelho? Deus cuidará de ti. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe e te guarde, te dê a oportunidade e ouça a palavra. Aqui falou o irmão Danésio, presbítero da Igreja Assembleia de Deus de Cuiabá, Mato Grosso. Amém. Fique com Deus, porque Deus é real na sua vida, meu amigo.